supere seus medos. E hoje, no final da live, também vai ter um exercício prático para alívio de sintoma. Então, se você sente algum medo e quer diminuir um pouquinho, experimente esse exercício, porque pode ser que ele te ajude. É engraçado eu estar aqui falando sobre superar medos, porque há uma década atrás, mais ou menos, um pouco mais, eu não conseguia nem olhar nos olhos de uma pessoa para poder conversar, né? De tão tímida que eu era, de tão insegura que eu me sentia. E a ideia de ter que falar para outras pessoas, para mim, era assustador. Então, estar aqui é muito prazeroso, porque eu sei que o caminho que eu escolhi para autotratamento funciona. E não funcionou só para mim, funcionou para várias pessoas. Não só quem tratou comigo, mas quem também tratou com outros profissionais incríveis que a gente tem por aí, né? Talvez não só com a hipnose, mas também com outras ferramentas terapêuticas, porque o importante é que a gente consiga tratar, né? Eu resolvi fazer essa live meio assim, de surpresa, né? Eu não fiz nenhuma divulgação prévia porque eu não estava intencionada a fazer. Só que o que aconteceu? Tinha um post de uma página que falava algo mais ou menos assim. O nome da pessoa, a idade da pessoa e o medo que ela tem. E o pessoal começou a entrar no embalo e falar o próprio nome, a própria idade e o medo que tinha. E eu comecei a ler os comentários e eu fiquei assim, surpresa, né? Com o tanto de medos que tem ali e como eles são variados. Tinham medos assim que eu olhei e falei, cara, não é possível, essa pessoa tá sofrendo por causa disso, né? Não diminuindo o medo dela, mas entendendo como que às vezes um medo é capaz de atrapalhar a vida de uma pessoa, né? Às vezes a gente olha pro medo do outro e fala assim, besteira o seu medo, imagina, mas você tem algum medo que você não consegue superar. Então, para outra pessoa, o medo dela funciona mais ou menos do mesmo jeito. Trava ela, muitas vezes, de conseguir vivenciar as experiências de uma forma natural. Então, essa é uma live de boas-vindas para quem veio daquele post. Eu gostaria de agradecer também, porque teve alguns que me elogiaram, né, por marketing. Mas o foco é sempre em poder libertar as pessoas dos medos delas. Tá? Então eu quero comentar um pouco dos medos que surgiram. E quem tá chegando, fica até o final, porque vai ter exercício prático para alívio de sintoma do medo, tá? Um dos medos que eu vi lá, que a moça comentou, eu achei muito interessante, era medo de fantasma. Ela tinha medo de estar em algum lugar e ter fantasma. E engraçado que eu conversei presencialmente com uma amiga esses dias e ela também falou que tinha medo dessas coisas. E aqui não cabe a nossa crença pessoal se existe ou não algo além. O que importa para mim, como terapeuta, é que essa pessoa está sofrendo, com medo dela. E aí, como é que faz? Né? Porque aí a pessoa fica com medo de ficar sozinha, a pessoa fica com medo, às vezes, de apagar uma luz no escuro, às vezes a pessoa fica com medo de visitar um lugar específico, e aí ela começa a sentir todo aquele medo, aquela angústia, e isso é desgastante para o corpo, né? Eu vi um outro medo interessante também, que a moça disse que quando ela estava grávida, ela pisou num rato, ou dois, algo assim. E ela sentiu um pavor tão grande que até hoje ela tem medo, tem pavor, tem pânico de rato. E pasme, a filha veio também com medo de rato. Mas como, Bárbara? A criança estava lá no útero da mãe, nem sabia o que estava acontecendo. Mas a criança sentiu. Porque quando a gente fala sobre medo, a gente está falando sobre uma química que é jogada no nosso organismo. E é jogada na corrente sanguínea, vai para as células, e o neném está conectado com a mãe pelo cordão umbilical. O sangue da mãe vai para a criança, não é? E existe algo chamado a memória das células. As nossas células, principalmente os leucócitos, eles fazem registros de emoções.
Isso é tão importante que um médico, o Dr. Paul Pearson, ele descobriu isso quando ele recebeu um transplante de coração e ele começou a sentir vontade de escrever. Ele não entendia por que ele começou a sentir vontade de escrever, porque ele nunca tinha tido essa vontade. Quando ele foi buscar saber sobre o doador, ele descobriu que o doador do coração era escritor. E ele começou a analisar as pessoas que doavam os órgãos e as que recebiam. E descobriu-se que passava, às vezes, habilidades, vontades, emoções, sentimentos, por conta da memória das células. Cuidado com quem vocês andam beijando, viu? A memória das células é muito importante. E, obviamente, que a criança pode ter sentido o medo da mãe. Pensa, o medo deixa o corpo todo tenso. O útero é um músculo, também deve ter ficado tenso. A criança sentiu de alguma forma, não que ela sabia que era o rato especificamente, mas ela sentiu. E não que seja culpa da mamãe, todos nós estivemos no útero um dia. Todas as mamães fazem o melhor que elas podem. O que eu estou querendo dizer é que é possível sim passar emoções por meio da memória das células. E quando essa criança nasceu, provavelmente ela viu a mãe tendo medo de rato. E pro inconsciente dela, pro instinto dela, é algo como: se o rato é perigoso para minha mãe, que é grande, que é adulta, que é a minha protetora, para mim também é. Então automatizou um trauma, mesmo que a criança em si não tenha vivenciado a experiência de pisar num rato, ou de ser mordida por um rato, ou qualquer coisa assim, tá? E aí, o que que faz, né? Porque, ok, eu tô entendendo como é que o medo funciona, mas e aí? É aí que a gente tem que ressignificar. E aí que a gente tem que começar a entender como que funciona esse processo de automatização do cérebro, que tem a intenção de te proteger. Se ele entende que algo é perigoso, ele começa a fazer você sabotar certas coisas na intenção de te proteger. Aí eu vi uma moça que comentou que tinha medo de ficar só, tinha medo da solidão e que ela não concordava muito com o fato de eu dizer que esse medo podia estar relacionado a uma insegurança que todos nós temos, que é o medo de não pertencer, porque pertencendo a um grupo, a nossa chance de sobreviver é muito maior. Então pensa o seguinte, mesmo nos dias de hoje, que a gente pode ser independente, se você fica doente, você precisa de um médico, você precisa de alimentação. Se você passar um mal, você precisa que alguém te socorra. Se você não sabe fazer algo, consertar uma eletricidade, consertar um smartphone, você precisa de alguém. Então, se você não se sente pertencente, né, ou se você de fato não está pertencendo, para o seu instinto, isso dá medo. E aí, essa moça falou assim, não, Bárbara, o meu medo de ficar sozinha, ele aumentou depois de um relacionamento, que provavelmente não deu certo. O relacionamento que não deu certo, ele veio só condicionar mais ainda um medo que já existia lá dentro. Porque se essa menina tivesse uma boa autoestima, uma estrutura da psique bem feita, bem estruturada, bem reformulada, mesmo que terminasse o relacionamento que não desse certo, ela ia conseguir seguir em frente sem medo de ficar só. Por quê? Que diferente de outras pessoas, a um término de relacionamento, ela entrou nesse medo de ficar sozinha, de não conseguir mais ninguém. Porque já existia uma baixa autoestima ali, já existia feridas emocionais ali, né? Talvez quando era criança não se sentiu muito percebida pelos pais, às vezes ficou doente e sentiu aquela doença por um tempinho enquanto tinha um tratamento, né? Então fica aquela mágoa guardada de por que deixou chegar até esse ponto, né? Às vezes os pais trabalhavam demais, essa criança sentiu que não recebeu atenção, que não era merecedora. Às vezes os pais eram muito críticos,
E aí o que acontece? Ela cresce achando que ela não merece ser amada, que ela é a pior pessoa do mundo, que ela não tem competência nenhuma. Por quê, gente? Porque quando a gente é criança, tudo o que nos acontece entra sem filtro, a gente não tem como comparar, a gente não tem como se virar sozinho. Então, o que acontece na nossa infância marca a gente profundamente. E as pessoas que tiveram, por exemplo, um pai ausente, ou um membro da família que era doente, ou perdeu alguém muito querido, às vezes um avó, um bisavó, às vezes um irmão, um dos pais. Tudo isso são sementinhas que vão sendo jogadas para dentro do inconsciente e que começam a desenvolver raízes, começam a desenvolver o medo de ficar só, o medo de perder as pessoas, né? E se a pessoa não consegue elaborar isso e entender que tudo é um ciclo, né? Entender, não é bem entender, mas sentir, conseguir soltar, se ela não consegue elaborar, fazer uma boa despedida do que não cabe mais, tudo isso vai ficando mal resolvido por dentro. E é muito difícil de lidar, né? Então, o medo, ele tem várias faces. Mas o que é importante saber é que o medo ele não é real. O perigo é real. O medo ele existe dentro da mente da gente. E muitas vezes você provavelmente já viu que nada aconteceu. Mas o perigo é real. O medo não, o medo existe dentro da gente. Só que quando esse medo ele vai tomando uma grande proporção, quando ele vai crescendo demais, ele começa a sufocar você no sentido de viver experiências, de se permitir descobrir. Você não consegue mais explorar novas coisas, não consegue mais lidar com finais de ciclo, finais de relacionamento, finais de trabalho. Você tem dificuldade em transitar pelos ciclos da vida, pelas divergências da vida. Tem gente que consegue, e consegue com naturalidade. Ok, não deu esse trabalho, próximo, vou arrumar outra coisa pra fazer. Tem gente que termina um relacionamento, claro, fica triste, chora, às vezes fica mal, mas passam uns 3 meses, 4, a pessoa já tá ali voltada pra ela mesma, vivendo as coisas bem com ela, né? Mas tem gente que não consegue. Tem gente que às vezes perdeu um ente querido e já faz anos, e a pessoa continua agonizando, continua sofrendo, continua sentindo culpa, continua sentindo falta, remorso, né? Falta eu acho que sempre vai sentir, mas fica aquela coisa mal resolvida, fica aquela coisa sufocando, né? A pessoa não consegue seguir em frente, não consegue, parece que tem culpa de viver a vida, de buscar ser feliz, porque está preso, né, ao passado. Então o medo ele atrapalha a nossa vida de uma forma muito grande. E não importa qual medo seja, porque o medo ele é químico. Então quando você pensa ou você sente um medo, mesmo que não esteja pensando nele, porque significa que automatizou, seu cérebro já automatizou sem você saber, o seu corpo inteiro vai sentir medo. Está sendo jogado na sua corrente sanguínea químicas que vão para todas as suas células, que vão para o seu corpo. É o seu instinto de sobrevivência, achando que tem um perigo prestes a acontecer e está preparando o seu corpo para lutar, fugir ou paralisar. Tá? E às vezes pode ser um medo de aranha, pode ser medo de dirigir, pode ser medo de adoecer, né? Tem gente que já até fez vários exames, percebeu que não tem nada, os exames dão tudo certo, mas a pessoa tem medo de ficar doente, tem hipocondria às vezes, acredita que tá. Que mais de medo que tem? Me contem qual o medo de vocês, que eu quero saber. Então o medo, ele atrapalha a nossa vida, mas ele não é real. Quando você consegue trabalhar isso de uma forma estratégica, você continua garantindo a sua segurança, mas não permitindo que o medo atrapalhe a sua vida. Tá? Inclusive, tem pessoas que desenvolvem transtorno de ansiedade, transtorno do pânico, síndrome do pânico. Por quê?
porque não foi tratado na raiz, tá? Às vezes, quando você era criança, por exemplo, você estava lá na escolinha, todos os seus coleguinhas estavam indo embora e seus pais atrasaram para ir te buscar, o seu pai ou a sua mãe, e te deu uma sensação muito ruim de: será que me esqueceram? Será que não vão vir? Será que eu vou ficar aqui? Se for todo mundo embora, eu vou ficar sozinho? Ou eu vou ter que ir para onde? O que vai acontecer comigo? Para criança, é uma situação completamente desconfortável, né? E por mais que pareça bobeira, você como adulto hoje pensa: ah, imagina, não tem nada a ver, já passou, e depois meus pais foram me buscar, atrasaram, mas eu sobrevivi. Mas o que importa para o seu inconsciente é o que você sentiu. E se você sentiu desespero, isso está enraizado em você. E aí como é que você descobre se isso está desencadeando? Por exemplo, às vezes que você, sei lá, você manda uma mensagem e começa a te dar desespero porque não te respondem. Estão demorando para responder. Às vezes a pessoa está só trabalhando, ocupada. Mas para você te dá uma angústia gigante. Ou então você passa na rua e alguém que você conhece não te cumprimenta. E você começa a sentir aquele pavor. Você não chama de medo, né? Às vezes você não consegue identificar que é um medo. Mas você começa a sentir aquela sensação ruim de abandono, né? De rejeição. Então as feridas emocionais, elas pegam muito no aspecto do medo. Muito, muito fortemente. E aí quando vai tratar, descobre, né, que esse medo iniciou lá atrás. Porque o que acontece no cérebro é o seguinte: quando você está com medo, é a sua parte instintiva que está agindo. Se ficou algo mal resolvido lá no passado, é com a maturidade daquela época que você vai se comportando agora. Com a reação emocional. Com a reação emocional. Então, se quando você era criança aconteceu algo e você se sentiu mal lá atrás, hoje, quando acontecer algo similar para o seu cérebro, você vai entrar em desespero como se fosse criança. Você não consegue olhar para aquilo como adulto. Não, eu aprendo, eu me desenrolo, eu faço acontecer, tá tudo certo. Não, dá o desespero de criança. Ou dá o desespero de adolescente. Ou dá o desespero de um trauma que você viveu, porque o cérebro ele aprende rápido. Uma pessoa dirige uma vida inteira. Sofreu um acidente. 3 segundos de acidente é o suficiente para que esse cérebro fique traumatizado e a pessoa não queira ver carro, não queira entrar em carro, ela não quer saber de dirigir nunca mais. Ela entra naquele desespero, naquela angústia de medo de dirigir de novo. Porque o nosso cérebro aprende rápido. Então, imagina só que o seu inconsciente é como se ele fosse um baúzinho. Tudo que você viveu na sua vida até hoje foi sendo colocado dentro desse baúzinho. Então, quando você era neném, talvez sua mãe teve um parto difícil, você teve dificuldade para nascer, tá lá um registro. Depois, você era nenenzinho e você adoeceu, foi difícil de tratar. Nossa, sofreu, sentiu dor. Mais uma coisinha lá dentro do inconsciente. Aí depois você foi ter que ir pra escolinha, porque a mãe precisava trabalhar, o pai também, né? Toda criança tem que ir pra escolinha. Aí acontece o que chamam de transtorno de ansiedade da separação. Porque separar, cortar esse vínculo, que é muito forte entre pais e filhos, é muito difícil para criança. Se os pais não tiverem jogo de cintura para fazer ser lúdico de alguma forma, a criança sofre. Tem muita criança que entra em desespero. Aí mais uma coisinha lá. Aí ela chega na escolinha e ela percebe que ela não se dá muito bem. Às vezes a professora com os alunos, tal, mais uma coisinha. Aí vai chegando ali nos 10 aninhos, tal, começa a se apaixonar por alguém, mas fica com medo de ser rejeitado. Aí, talvez até foi rejeitado, né? Queria um namoradinho, namoradinha na adolescência, não deu certo. Foi traído, foi traída, foi trocado. Mais uma coisinha no seu inconsciente. Aí tem que prestar um vestibular, tem que entrar na faculdade. Medo de não passar, medo de não conseguir. Se tentou e não conseguiu, mais um registro. Aí tem que virar adulto, tem que fazer escolhas, tem que trabalhar, medo de não ser contratado. Mais um. Foi demitido, mandado embora. Mais um.
Às vezes teve uma briga muito forte com a família e mesmo que vocês voltem a conversar, o que você sentiu quando teve a briga muito forte com a família ficou registrado lá no baúzinho. E aí hoje, quando você quer fazer uma mudança na sua vida, viver bem, né? Talvez fazer uma transição de carreira, ou você quer namorar, você quer viver bem com você, conseguir viver sem sentir medo, sem sentir tanta angústia, tanta ansiedade. Você não sabe por quê, mas te dá uma agonia. Você não sabe por quê, mas te dá uma sensação ruim. O seu inconsciente está ali, cheio de memórias de feridas emocionais, cheio de registros de coisas ruins, fora as histórias que te contam, fora as novelas que falam sobre traição, sobre pessoas mau caráter, fora o que você vê na mídia de assassinato, de roubalheira, de coisas ruins. Como que tá o seu inconsciente? Ele tá cheio de entulho ou ele tá cheio de coisa boa? Quanto tempo que você dedica no seu dia a dia para ter recursos dentro desse inconsciente para você sentir mais esperança, ter foco na solução, ter foco nas oportunidades e ver o lado bom das coisas? E quanto de registros negativos tem disparando automaticamente em você a sensação de medo de vivenciar tudo isso? Então o medo te faz perder muita coisa. O medo te faz perder oportunidades. O medo te faz não conseguir às vezes prosperar. O medo te faz não agir em direção aos seus sonhos, porque talvez você não se sinta o suficiente ainda, você fica com um perfeccionismo muito forte. O medo faz com que você não se declare para quem você gosta e, se não der certo, seguir em frente. Você começa a acreditar que você não tem valor. Você não interpreta como um feedback, um resultado. Você interpreta como algo pessoal porque a sua criança interna está ferida. A autoestima está baixa, ela vai junto com o medo. O medo te afunda e a sua autoestima afunda junto. Porque você sabe que precisa fazer as coisas, mas você não consegue. Você sabe que às vezes a aranha está lá fora, mas você está apavorado dentro da casa. Você sabe que tem pessoas com você, nunca apareceu nada, mas você está com medo do fantasma. Está com medo de ficar sozinha. Está com medo de ter uma atitude em direção aos seus sonhos. Está com medo do seu relacionamento acabar. Esse tem um monte, né? Tem gente que morre de medo do relacionamento acabar. Tem medo de ser trocado, tem medo de ser traído. E tá ali agonizando todos os dias, aquela sensação de parece que tem que ficar em alerta constante, porque eu tenho que perceber se meu marido, se minha mulher tá dando algum sinal, quem que é essa pessoa que olhou, quem que é isso aqui que mandou mensagem. Começa a ficar com aquela angústia. E isso dificulta o relacionamento, né? Porque você acaba não estando num relacionamento como adulto. Você está como criança. Porque é a criança que precisa de alguém para cuidar dela. De alguém para dizer, olha, vai ficar tudo bem, né? Um companheiro, uma companheira serve para nos dar apoio, é diferente, né? É para companhia, é para transbordar, não para completar. Um adulto, ele tem que estar completo para que a relação funcione. Só que um adulto com muitos medos ou com um medo muito enraizado, ele não consegue agir como adulto. Ele fica travado. E se sente mal e sente culpa, porque, meu Deus, é tão fácil de fazer, todo mundo faz. Tem gente, às vezes, que nem tem sua competência, nem tem sua inteligência, nem tem as habilidades que você tem, e estão conseguindo fazer as coisas. E você olha e sente aquela amargura. Por que eu não consigo? E, às vezes, você sabe até o que precisa fazer, o passo a passo, mas dá aquele pavor e você para. Tem gente que tem um medo tão grande das feridas emocionais que a pessoa, até para praticar educação física, não, atividade física, né? A gente recomenda atividade física para quem sofre de ansiedade, porque isso ajuda a regular. Mas a pessoa que tem um medo muito grande, às vezes ela passa mal fazendo uma atividade física, coitada. Ela vai para regular
e ela sai de lá se sentindo pior, sai de lá com a sensação ruim. Tem gente que tem medo de infartar, tem medo de ter um AVC, e às vezes a verdade é que ela só tá tendo uma crise de ansiedade, tá? Então, quando a gente opta por fazer o tratamento desse medo pra gente se libertar e poder viver bem, não é sobre você ser uma pessoa que nunca mais vai sentir medo. Não é eliminar o medo, é tratar o medo. Porque o medo, ele tem a função de te proteger. Não dá pra eu tirar o seu medo de aranha e aí você vai lá e querer pôr a mão na aranha que ela te pica e não vai ser legal, né? Então, tem que ter estratégia. Tratar o medo significa transformar a sua percepção a respeito daquilo para que não te afete tanto emocionalmente, você consiga agir de forma mais natural, progredindo em segurança. Em segurança. É por isso que comigo, quem trata medos comigo, nunca vai ser forçado a nada. É no tempo da pessoa, tá? Eu tive um caso muito legal, é um dos meus favoritos, que era uma moça que ela tinha medo de entrar dentro do elevador. É um dos meus favoritos porque ela gravou ela entrando dentro do elevador e eu achei o máximo aquilo, porque a gente pode mostrar, né, para as pessoas que é possível tratar o medo. E ela precisava, por conta do trabalho, subir e descer os prédios. Ela tinha que subir e descer de escada. Já fazia anos já, coitada, ficava com dor nas pernas, ficava cansada. Porque quando ela olhava pro elevador, ela sentia medo, né? E em 2 sessões, surpreendentemente, eu tô em casa, de repente eu recebo um vídeo, ela entrando no elevador. E é legal porque no vídeo dá pra ver que a mão dela tá tremendo, ou seja, o medo está lá. Pra proteger, ela tem que ter segurança. Mas não impediu ela de entrar no elevador. E até hoje ela consegue subir e descer no elevador, tá trabalhando mais tranquila, não precisa, né? Ficar subindo e descendo escadas porque é muito ruim. Então eu quero que você pense como que o medo tá atrapalhando a sua vida no todo e repense sobre olhar para isso, para que esse medo não tenha espaço para crescer, tá? Muitas pessoas vão deixando para depois, vai postergando, vai procrastinando, e aí depois o medo cresce, aí quer resolver tudo em uma única sessão. Complicado, complicado. Aí vai no psicólogo, faz um pouquinho de terapia e acha que não funciona. Vai, toma medicação e acha que não funciona, porque não tratou na raiz do problema, né? Tem todo um processo, uma estrutura interna. Imagina que é como construir uma casa, tá? Se tiver faltando um pedaço da parede, se tiver faltando um pedaço do telhado, a probabilidade de chover, entrar água, de ventar, entrar sujeira, de desmoronar, tá ali. Então, tratar a sua casinha interna, o corpinho que você está hoje é o seu templo. Você vai morar aí, você está aí até o resto da sua vida. Se você não cuida do seu templo, o que vai acontecer depois é mais difícil do que lidar com o que precisa agora. Então é difícil de qualquer jeito. Se dedicar para uma terapia, para mudar, para trabalhar as questões emocionais é difícil. Mas lidar com o problema a longo prazo, quando ele vai crescendo, vai piorando, vai deixando de lado, é difícil também. Cuidar da sua alimentação hoje é difícil. Né? Ter disciplina alimentar é difícil. Mas colher os frutos de uma má alimentação depois, doenças, diabetes, colesterol alto, veia entupida, obesidade, o que vem com isso, é difícil também. Fazer atividade física hoje, alguma que você goste, não precisa ser muito, não precisa suar a camisa. Uma prática, uma caminhada, sei lá, o que você quiser. É difícil. Nossa, preguiça, é difícil. Mas a longo prazo é mais difícil ainda. Você tentar levantar da cama e não conseguir. Você tem que tomar um monte de remédio porque seu corpo não tem um processo de regeneração tão bom quanto quem pratica atividade física. O metabolismo é melhor de quem pratica. Então, é difícil, né? A gente olhar para os nossos medos e querer tratá-los é difícil.
Mas é muito mais difícil você fugir das suas emoções e pagar o preço lá na frente. E você sabe disso porque provavelmente o seu medo em algum momento foi muito menor, talvez nem existia, e você foi deixando até agora. E agora deve estar mais difícil do que já foi, né? Talvez você já tenha perdido algumas coisas, mas olha para o que você pode fazer. Vamos treinar essa mente para olhar para a oportunidade. Vamos encher o baúzinho do inconsciente de coisas que nos impulsionam para frente. Porque enquanto você estiver colocando dentro do seu baú músicas tristes, noticiários de tragédia, coisas ruins que acontecem todo dia, fofoca, reclamação, crítica, só porcaria, má alimentação no curto do corpo, tá esperando, né? Um milagre acontecer. Na hora que você precisar do seu inconsciente, ele só vai ter recurso ruim, ele vai ativar os medos em você. Ele vai ativar a fuga em você, ele vai ativar a ansiedade em você. Uma depressão, um problema psicológico, né? Então vamos encher esse baúzinho de recursos. Como? Criando bons hábitos. Buscando músicas que te tragam bem-estar, tranquilidade ou alegria, ou conforto. Buscando assistir coisas que te deixem motivado, que te deem ideias, que tem foco em solução, que te ajudam a ser mais criativo. Pessoas também, selecione pessoas que te façam ter bem-estar, que estejam alinhados com seus processos, para que o seu baú do inconsciente comece a encher de coisas boas. E se ainda assim estiver difícil, a terapia ajuda a fazer uma limpeza nesse baú, né? Para que você tenha mais espaço para o novo, porque às vezes a gente tem que soltar o passado para ter espaço para o novo, tá bom? Então, deixa eu explicar para vocês sobre o exercício prático para alívio de medo. Vai ficar salvo, depois vai para o YouTube, para que outras pessoas tenham acesso, mas eu preciso explicar uma coisa. O exercício, ele não é tratamento, é um exercício para alívio. Vamos torcer para que funcione para você. Por quê? Porque como eu estou fazendo algo que eu não sei quem vai assistir, eu tenho que fazer algo meio generalizado. Então, não é uma terapia sob medida. Não significa que vai tratar o seu medo. Mas pode ser, se você se dedicar, se você se entregar, que você se sinta melhor no processo, tá? Comigo, a terapia, no particular, é sob medida. Porque aí eu vejo a sua história, eu quero saber o que você sente, eu quero saber suas imagens mentais, eu quero saber as sensações físicas que você tem no corpo, eu quero saber o que você sente, o que você pensa, o que você viveu, tudo que você puder de informação, eu vou querer saber em terapia particular. Porque aí eu consigo montar uma estratégia perfeita para você. Não precisa ser comigo, pode ser com outro terapeuta também, tá bom? Mas aqui num exercício que é generalizado, porque eu não sei para quem está assistindo, tem que ser um exercício que sirva para todos, né? Alguém tem um medo pequenininho, alguém tem um medo grande, tá? Então, se você não sentir nada, não sinta culpa. Talvez você só precise ir tratando gradualmente o seu caso, tá bom? Então, deixa eu explicar antes da gente começar alguns cuidados para a gente fazer o exercício. Meu Deus, é perigoso? Não. Se você não tiver nada no fogo, tá? Se você estiver cozinhando, com panela esquentando alguma coisa, corre o risco de queimar, né? Então vamos prezar pela segurança para fazer o exercício, porque eu vou precisar que você feche os olhos e se concentre um pouquinho, caso você queira fazer. Se estiver dirigindo, pelo amor de Deus, não faça, tá? Se você estiver cuidando de uma criança pequena, deixa para fazer depois, na hora que você não estiver cuidando da criança pequena, na hora que você não estiver mexendo com fogo, na hora que você não estiver fazendo algo que necessite da sua atenção. Porque eu vou precisar de foco e atenção para fazer o exercício de alívio de medo. Vai ser um exercício improvisado, mas estratégico, para que a gente consiga aliviar alguns sintomas, para que você entre em contato com você, porque provavelmente você não olha para si mesmo faz um tempo. E quando as pessoas deixam de olhar para as próprias emoções, de cuidar do próprio tempo, isso começa a vir para fora, de alguma forma.
E às vezes vem por meio do medo. Então, eu vou precisar que você se sente num local confortável, seguro, sem fogo ligado, pelo amor de Deus, sem dirigir, não pode estar dirigindo, não pode estar fazendo nada perigoso, ok? Então, vamos lá. Eu vou tentar colocar uma musiquinha, eu não sei se vai ficar alto, eu vou precisar da ajuda de vocês para saber em relação à minha voz, se vocês conseguem ouvir ou não. Se alguém puder me dar o feedback, se consegue ouvir a música, diz pra mim, por gentileza. Bárbara, estou ouvindo a música. Tá muito alta ou tá muito baixa? E obrigada por quem tá mandando um monte de coraçãozinho. Sejam bem-vindos. A gente vai começar um exercício, tá? Eu acho que tá bom. Eu espero que o áudio esteja bom pra vocês também. Então, vamos começar. Obrigada, Nath, por me avisar que o áudio está bom. Muito obrigada. Obrigada, Cadu. Vamos começar, então? Senta numa posição que você se sente confortável, tá? Se puder fazer sentado, é melhor que deitado. Porque deitado corre risco de dormir. Não quer ninguém dormindo, hein? É para aproveitar o exercício. Fecha os olhos e respira bem fundo. No momento certo, eu vou pedir para você abrir os olhos de novo. Fica tranquilo, fica tranquilo. Então, fecha os olhos e respira bem fundo 3 vezes, puxando bem o ar, enchendo seus pulmões. Segura um pouco esse ar e solta bem lentamente. 3 vezes essa respiração profunda para oxigenar os seus pulmões, oxigenar o seu cérebro, para que você funcione melhor num todo. Isso. Depois que você terminar as 3 respirações profundas, você pode voltar a respirar naturalmente e mantenha os olhos fechados. Dentro de você é o local mais seguro que existe e você só deixa entrar o que você quiser. E o que não te servir mais, que estiver dentro de você, você também pode jogar fora, para dar espaço ao novo. Respirando, isso. E agora eu quero que você imagine uma plantinha que não está indo para frente, que não está se desenvolvendo. Nós nunca olhamos para uma planta que não está se desenvolvendo e pensamos, nossa, essa planta é preguiçosa, ela não quer ir para frente, ela é medrosa. A gente não olha para uma planta que não está se desenvolvendo e pensa que ela está fazendo o corpo mole. Quando uma plantinha ela não consegue se desenvolver, a gente começa a tentar entender o que está acontecendo no ambiente dela, que está atrapalhando o desenvolvimento dessa planta. Então, talvez ela precise de mais sol ou de mais sombra. Talvez essa planta precise de mais água, de menos água. Talvez ela esteja com praguinhas que precisam ser removidas porque estão sugando essa plantinha. Talvez tenha mato, erva daninha, que esteja sugando o nutriente primeiro e ela não consegue se fortalecer. Talvez ela precise de um vaso maior ou até ser plantada num chão onde ela tem espaço para crescer. Então comece a observar essa plantinha e o que nós fazemos? Nós começamos a tentar entender, para dar para ela exatamente o que ela precisa. Todos os dias a gente vai analisando essa plantinha, vai testando, colocando mais sol, mais água, menos água, colocando nutriente na terra. E aos poucos, com os ajustes certos, ela começa a se desenvolver. Ela começa a soltar folhinhas, galinhos, talvez flores, talvez frutos. Mas quando ela está num ambiente que está harmônico, que está equilibrado em relação às necessidades dela, ela consegue desabrochar, ela consegue se desenvolver. Respire fundo. Isso. E agora, comece a imaginar um relaxamento subindo dos seus pés até a sua cabeça. Mexa os dedinhos dos pés para senti-los e relaxe os seus pés, relaxe as suas pernas, seus joelhos.
Vai sentindo como se fosse um frescor, uma leveza. Seus joelhos relaxam e se soltam. As coxas, como nuvens branquinhas no céu azul, que o vento bate e carrega suavemente. E calma, muita calma. Deixa esse relaxamento subindo para o seu abdômen. O peito se abre e a respiração vai ficando o máximo natural possível, sem muito esforço. Relaxa as suas mãos, os seus braços, relaxa os ombros, relaxa o pescoço, o maxilar. A língua encontra um local para descansar dentro da boca. Os olhos caem no fundo das órbitas, totalmente relaxados, enquanto o couro cabeludo se desprende, soltando. E agora imagine uma luz bem forte que desce do céu e ilumina todo o seu corpo. É uma luz que tem inteligência própria e ela vai te ajudar a fazer essa limpeza interna. Deixa a luz cuidando de você. Isso. E agora eu quero que você se imagine num local seguro para você. Pode ser fruto da sua imaginação, um local que você realmente conheça. O importante é que você se sinta seguro. E respire fundo. Coloque a sua mão no seu coração para ancorar essa sensação de segurança, de tranquilidade. Isso. Permita-se relaxar um pouquinho. Depois você vai poder voltar para os seus afazeres. Muito bem. E agora eu quero que você imagine que em algum lugar perto de você tem uma fotografia. E quando você pegar essa fotografia pequenininha e olhar para ela, você vai ver você mesmo na fotografia sentindo e sofrendo com o seu medo, seja ele qual for. Eu quero que você olhe para você mesmo nessa fotografia, triste, com medo, chateado, talvez angustiado. Olhe para você mesmo e perceba que você não merece continuar sofrendo assim. Você não tem culpa nenhuma do que você está sentindo. Eu tenho certeza que se você pudesse se sentir diferente, você sentiria. Então olhe para você mesmo nessa fotografia e convide você mesmo para sair de dentro dessa fotografia e deixar o medo lá. E quando você se vê fora da fotografia, olhe no fundo dos seus olhos e diga: eu estou te vendo agora. Eu estou aqui com você agora. Eu vim te resgatar. E eu vou me empenhar todos os dias para que a gente se sinta melhor, para que a gente busque o melhor, para que a gente tenha momentos de paz, momentos de alegria, de tranquilidade e crie boas relações, consiga trabalhar com mais harmonia, com mais equilíbrio na vida. Olhe para você mesmo e diga: eu te amo. Eu estou aprendendo a te amar, a olhar para você. Se dê um abraço e diga a si mesmo: vai ficar tudo bem. Nós vamos conseguir eliminar e superar esse medo juntos. Eu estou aqui agora me comprometendo que eu vou te ajudar. Porque essa pessoa que está na sua frente é uma parte sua que tem medo. Como uma criança que precisa de colo, que precisa de um olhar, que precisa ser vista. Não ignore mais. Olhe nos olhos de você mesmo e diga: eu nunca mais vou te ignorar, eu vou olhar para você, para os sinais que você me dá. Eu vou respeitar os seus limites. Nós vamos melhorando gradualmente. Eu estou aqui com você e eu me comprometo a te fazer sentir melhor, a buscar coisas boas por nós, todos os dias. Nem que se for 5 minutinhos por dia. Eu vou buscar alguma coisa pra gente se sentir bem.
Pra gente encher o nosso baú do inconsciente de recursos, para que sempre que a gente precise, nós tenhamos muitos recursos. Fique tranquilo, eu estou aqui com você. E abraçando essa pessoa, faça com que ela entre dentro de você e vocês se tornem um só. E ela está agora no seu coração. Coloque a mão no coração e sinta você mesmo aí dentro. Essa parte sua é um norte para você. Essa parte sua quer que você aprenda a respeitar os seus limites, quer que você a elogie, quer que você a motive, porque você tem sido legal com várias pessoas lá fora, mas você tem se esquecido para cuidar de mais do lado de fora. Então é hora de olhar para dentro. E essa parte sua vai te mostrar por sentimentos, né? Às vezes vai precisar ser acalmada e você vai prometer que você vai fazer isso. Quando vier um novo sentimento muito forte, você vai conversar com você mesmo, com essa parte sua dentro de você. A gente dá um jeito. Vamos respirar primeiro, vamos buscar se sentir bem primeiro, depois a gente descobre um jeito de resolver. A gente busca uma solução. Eu tô aqui com você. Isso. E agora olhe para aquela fotografia que ficou medo lá dentro. E imagine que essa fotografia começa a flutuar na sua frente e ela fica em preto e branco. E ela começa a ficar meio embaçada. E ela começa a se distanciar, indo, ficando cada vez mais longe, cada vez mais longe, cada vez mais longe, a ponto de que você quase não consegue enxergar o seu medo. Quase não consegue enxergar a fotografia, de tão pequenininho e distante que ficou. E você olha para esse pontinho, essa distância toda, e agradeça, obrigado por você ter me protegido. Mas a partir de agora eu vou me proteger de uma forma que não seja tão sofrida. Eu vou olhar para mim. Eu vou buscar minha segurança interna, olhando para mim mesmo. Respira fundo. Isso. Mais uma vez e calma, muita calma. Isso. E quando eu contar até 3, você vai poder abrir os olhos de novo. 1, vai sentindo o seu corpo. 2, respira fundo. E 3, pode abrir os olhos. E só pra gente quebrar um pouco do transe, eu quero que você tente se lembrar o que você almoçou ontem, pra gente trabalhar o seu cérebro. Eu não sei o que você tá sentindo agora, mas eu gostaria muito de saber. Então, se vocês quiserem me deixar depois um comentário, eu vou ficar feliz de ver. Independente do que seja, a participação para mim é o que importa, porque isso me ajuda a melhorar o meu trabalho. Mais uma vez, foi um exercício de alívio generalizado, mas que talvez alivie muitas pessoas. Façam com que elas olhem para si mesmas e comecem uma nova transformação, uma nova vida mais leve, mais tranquila, de mais paz e mais alegria. Não só pela gente, mas pelo mundo, né? Por quem a gente ama, pra gente transformar isso num lugar maravilhoso de se viver. Tá bom? Fiquei um pouquinho emocionada. Eu me emociono com essas coisas, gente. Eu consigo imaginar algumas pessoas fazendo. E quem é cliente meu, eu lembro. Mas enfim, eu espero que vocês tenham tido uma experiência legal. Mesmo quem assistir depois e fizer o exercício depois, se quiser me mandar no direct, não quiser comentar para todo mundo ver, pode, tá bom? Eu espero de coração que vocês se libertem do medo de vocês, assim como um dia eu me libertei dos meus. Porque é muito ruim ficar preso, ficar limitado, ficar paralisado, vendo as pessoas seguirem influindo na vida, enquanto a gente se sente estagnado. Nós merecemos viver uma vida incrível e nós podemos. É possível. O cérebro ele tem a capacidade de neuroplasticidade. Então, deixe de dizer para si mesma, eu não consigo. Porque o que você diz para você é uma ordem.
Então diga, substitua. Vou fazer até eu conseguir. Eu vou treinar, ser tranquilo, tranquila, até eu conseguir. Eu vou treinar, me sentir bem, até eu conseguir. E seja a sua melhor companhia, tá bom? Desejo do fundo do meu coração que vocês se libertem do medo de vocês, porque com certeza vocês vão descobrir habilidades fantásticas, vão começar a transformar a volta de vocês. Vocês vão descobrir que sabem fazer um monte de coisa, vão se meter em um monte de coisa nova, vão transformar muitas pessoas, lugares e situações. E a gente vai criando uma corrente do bem, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Obrigada por quem ficou comigo aqui. E paz profunda. Até já.